No passado, o sonho de muitas jovens era se formar professora. O Instituto de Educação era o símbolo desse tempo de ouro do magistério. Professor era uma profissão reconhecida. Mas os baixos salários e as condições precárias de trabalho mudaram essa realidade. Hoje os jovens não querem mais seguir o magistério, segundo pesquisa. Dia 15 de outubro é Dia do Mestre, uma data muito importante. E a repórter Gabi de Saboia foi atrás dos jovens que, apesar de todas as dificuldades, ainda amam lecionar. Quem quer ser professor? Muitas pessoas correm para as outras áreas, né? Porque acham que professor ganha mal e tal, não vai ter futuro e quer ganhar mais. E assim, eu acho que isso não é o essencial. Eu acho que você tem que gostar do que você faz. E é por isso que eu tô aqui, eu tô amando o que eu faço. Lorena Pellegrino, de 21 anos, faz parte de uma minoria de jovens que sonha ser professor. Uma pesquisa realizada recentemente apontou que cada vez menos jovens querem ser professores. Apenas 2% dos alunos do ensino médio têm como primeira opção no vestibular uma graduação relacionada diretamente à atuação em sala de aula, como a pedagogia ou alguma licenciatura. Os motivos apontados são a desvalorização social da profissão, a baixa remuneração e a rotina desgastante. Mas quais são as consequências que essa desvalorização da profissão do professor tem para a cidade? O que existe, na verdade, há pelo menos 30 anos no nosso país e no mundo, é um desprestígio do professor, na minha opinião, proposital pelas autoridades. Não se discute salário de professor, não se paga professor condignamente, né? E, ao mesmo tempo, se faz toda uma campanha pela imprensa dizendo que o professor não quer nada, não sabe nada, está mal formado, etc. Então fica difícil. Atrair novas gerações para a carreira de professor está se firmando como um dos maiores desafios a ser enfrentado pela educação no Brasil. As mulheres são a maioria no magistério. Fernando é uma exceção nesse universo feminino. Normalmente você vai encontrar dois alunos, dois homens, no universo de 10, 12, às vezes até 15 mulheres. O Instituto de Educação, há 132 anos, forma professores. Criado por Anísio Teixeira, começou como ensino superior nos anos 30. Mais tarde, o Instituto passa a formar em nível médio. E só depois, na década de 90 do século XX, é que a gente volta a formar professores em nível superior, quando então passamos da Secretaria Estadual de Educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia no âmbito da FAETEC. A busca pela valorização da carreira de professor passa também por uma formação mais sólida. Pela legislação atual, os professores da educação básica, que inclui a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, têm que ter nível superior. Eu acho que o professor está melhor formado. Com certeza melhor formado de quando eu me formei. Eu não tenho dúvidas a esse respeito. Hoje a gente tem um campo de educação, né? Na época que eu me formei não havia uma faculdade de educação que se responsabilizaria pela parte, digamos, didática, curricular, da formação do professor. Hoje isso existe. Para a professora Maria de Lourdes, ou Malu, como é conhecida pelos alunos, a visão enraizada na cultura brasileira de que ser professor é uma missão ou vocação e não uma profissão, contribui para a desvalorização social do profissional. É uma profissão que tem altos e baixos, né? Por mais que nós queiramos dizer falar de todos os louros da profissão, é uma profissão que paga muitas vezes menos do que se esperaria, que exige uma dedicação acima do horário de trabalho eventual. Então, depende muito da natureza com que você encara aquela profissão. É uma profissão, não é uma missão, isso tem que ficar muito claro. Ainda assim, o idealismo e a vontade de mudar o mundo ainda permanecem como fortes componentes na hora de optar pelo magistério. A professora Valéria, que leciona há 28 anos, nunca teve dúvida na sua escolha. Nunca pensei em ir para outra profissão, até porque a minha profissão permite que eu permeie por várias. Se o amor pelo magistério é a porta de entrada, o dia a dia em sala de aula não é fácil e muitos professores desistem da profissão. Eu tive professores que marcaram a minha vida para eu ficar na profissão. O desejo de lecionar não está apenas na juventude. Demorou um tempo, mas eu descobri em tempo, né?
55 anos ainda dá para ir bem ainda, né? Devo chegar lá, se eu puxar a minha bisavó, eu vou 105. E quais são as qualidades que um bom professor deve ter? Olha, além de paciência, dedicação, tá? Dedicação e amor. O magistério é um lugar que não falta emprego. Você tem sempre emprego, né? Não houve nunca recuo de lugares. Para os que estão optando pelo magistério, quais são os grandes desafios da educação? Hoje, nós, professores das universidades, muitas vezes recebemos aulas dos nossos alunos de como usar essa tecnologia. Porque muito mais do que nós, eles estão nas redes sociais. Muito mais do que nós, eles muito rapidamente raciocinam com qualquer tipo de programa novo, qualquer tipo de saída nova dentro dessas novas tecnologias. Isso acontece também dentro das escolas. E ainda o desafio de irmos além da oralidade e da escrita, assumirmos as múltiplas linguagens, que é uma demanda das novas gerações.